paulista Renato Lopes atua no mercado internacional com produtos e serviços há mais de 20 anos. O italiano Domenico Morra é formado em Direito pela Università degli Studi del Molise. O advogado é especialista em reconhecimento de cidadania italiana e atua nesse segmento há quase 15 anos. Em 2006, Renato e Domenico se conheceram no Brasil e se tornaram amigos. Em 2011, resolveram abrir juntos um escritório de reconhecimento de cidadania italiana. Hoje, a empresa conta com unidades em São Paulo, Miami e Battipaglia, na Itália, além de atuar também em Buenos Aires. A unidade italiana consegue acompanhar passo a passo cada processo junto ao Tribunal Civil de Roma. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho da Lopes e Domenico Morra, Cidadania Italiana. Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o CEO Renato Lopes e também o advogado italiano, o Dr. Domenico Morra. Eles são do escritório Lopes e Domenico Morra, Cidadania Italiana. Olá, Dr. Domenico, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Renato, obrigado pela gentileza em nos atender. Ok, nós é que agradecemos o convite e estamos sempre à disposição. Perfeito. Bem, muitos assuntos para tratarmos. Eu vou começar justamente contigo, viu, Renato? Eu gostaria que você nos contasse como foi a sua entrada nessa área que trata de cidadania e também nos fale sobre o desenvolvimento e a fundação do escritório Lopes e Domenico Morra. Perfeito. Bom, eu venho do mercado internacional já há quase 16 ou 17 anos e nessa atuação do mercado internacional eu conheci então hoje o meu sócio, que é o Dr. Domenico Morra, né? Eu ingressei nesse caminho há uns 10, 12 anos atrás, buscando informação da minha própria família, porque meu bisavô realmente é o italiano ancestral que veio para o Brasil. Naquela época poucas informações tinham, a internet era muito devagar. E eu trabalhando no escritório, ele fez a cidadania, ele visitou o Brasil, ele vem ao Brasil várias vezes, há mais de 16 anos, e eu o conheci, né? E ele bateu a mão nas minhas costas e falou, nós vamos fazer tua cidadania. Eu falei, eu não posso, porque meu processo é um processo diferente, que mais para frente ele pode explicar, né? E ele falou, não, nós vamos fazer sim. E eu peguei gosto por fazer o meu processo, e acabei fazendo uma parceria com ele, inicial lá atrás, e essa parceria foi tomando gosto, e acabamos fundando a LM, né, que é a Lopes e Domenico Morra Assessoria Cidadania Italiana, né? É um caminho bastante bonito que nós traçamos e assim, com grande amor e grande carinho a gente trata todas as famílias. Perfeito, excelente. Agora, Renato, o escritório hoje já está consolidado e tem expertise, experiência em várias áreas. Compartilha com o nosso público quais são os serviços mais procurados e aqueles que justamente fizeram do escritório bem conhecido nesse ramo. Sim, quando falamos do escritório, há um time por trás, no qual várias pessoas trabalham por trás dos bastidores, né? Assim, o que é mais procurado por nós é realmente o reconhecimento à cidadania italiana, né? Porque leva ao passaporte italiano, passaporte europeu, no qual filhos e parentes, todos da cadeia que pode fazer o pedido do reconhecimento, pode viver na Europa, ou na Itália, ou viver em outros países com o passaporte italiano. Então, há uma procura bastante grande e nós nos especializamos nesse segmento por conta dessa demanda que existe, né? E é um produto que você pouco encontra em prateleira, né? É um produto, assim, diferente. Então, é bastante procurado por famílias que estão à disposição de querer construir uma nova vida, seguranças de família, segurança dos filhos, estudos fora do Brasil, né? É uma possibilidade muito próxima, principalmente dos brasileiros, que são descendentes de italianos, muito mais, né? Sem dúvida alguma. Obrigado, viu, Renato? Agora eu convido o Dr. Domenico para a entrevista, porque, Dr. Domenico, eu tenho observado que, em razão, claro, da pandemia, as medidas de isolamento, as pessoas têm trabalhado e realizado suas atividades em suas casas e utilizado muito a internet.
por conta desse cenário, o escritório acabou sendo demandado também para que colaborasse e ajudasse as pessoas que têm esse desejo de conseguir a tão sonhada cidadania italiana e fazendo uso também desses dispositivos digitais, virtuais e fazendo essas solicitações pela internet? Olha, realmente com esta fase pandêmica mundiais, nós tivemos um grande utilizo da internet e, sobretudo, nós fizemos um grande utilizo de um processo telemático aqui na Itália. Isso ajudou bastante e até desenvolveu ainda mais o processo com que a gente trabalha, que é um processo por via judicial de reconhecimento da cidadania italiana. Porque a maioria das pessoas antigamente ia para a Itália para fazer a sua cidadania italiana. Pelo contrário, questa fase pandêmica foi tudo bloqueado. Então, o nosso processo, que sempre foi um processo, pelo contrário, por via judicial, onde não precisa ir para a Itália, esta pandemia, de qualquer forma, não afetou, pelo contrário, aumentou este pedido de processo, esta forma de processo judicial. Porque, neste caso, não precisa se deslocar para a Itália e nós, daqui mesmo, do meu escritório, do nosso departamento jurídico da LM, é o protocolo, todos os processos, todas as ações judiciais, junto ao Fórum de Roma, diretamente do nosso escritório. Então, nós podemos dizer que, com esta fase pandêmica, o nosso trabalho, além de crescer mais, mas teve até uma ajuda importante por parte da tecnologia. Tudo hoje é feito telematicamente, até a chegar os documentos na casa dos nossos clientes, tudo feito telematicamente. Agora, doutor Domênico, aqui no Brasil está uma das maiores colônias italianas. Muitos descendentes que têm esse desejo de conseguir a sonhada cidadania italiana. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público quais são os requisitos para que essas pessoas consigam, enfim, a obtenção da cidadania italiana. E eu emendo com uma outra pergunta. Quais são as vantagens em ter a cidadania da Itália? Sim, a Itália, é importante ressaltar isso hoje, que é o único país no mundo, na Europa, claro, que oferece a possibilidade para os descendentes de cidadãos italianos de obter a cidadania italiana por direito de sangue, iure sanguinis, sem limite de gerações. Portanto, o procedimento por ser reconhecido cidadão italiano começa com a busca das origens italianas, dos documentos que comprovam este vínculo de sangue com o ascendente italiano, sendo ele filho, neto, bisneto ou tataraneto. Como eu falei, não tem um limite de gerações. A parte mais importante de obter essa cidadania italiana são as vantagens, na realidade. Por quê? Com a cidadania italiana, tendo reconhecida a própria cidadania italiana, você pode transmitir aos seus filhos, netos, bisnetos ou tataranetos, independentemente do local de nascimento, a cidadania italiana e com ela todos os benefícios. Por exemplo, trânsito livre em qualquer país da União Europeia, trabalhar nos 28 países da União Europeia, estudar nas melhores faculdades ou escola pública da Itália e da Europa toda. E outra coisa, por exemplo, na Itália você poderia ter direito ao sistema da saúde pública italiana, que, como todo mundo sabe, é gratuito. Você na Itália não precisa ter um plano de saúde. Esses são alguns benefícios, os maiores, vamos lá, os mais importantes benefícios da cidadania italiana, de obter a cidadania italiana. Doutor Domênico, o senhor mencionou que é importante fazer a busca pelos documentos. Que documentos são esses? Quais são aqueles fundamentais e necessários para conseguir dar entrada nesse processo? Primeira pergunta. A segunda, se a pessoa não achar os documentos,
o meu avô, o meu tataravô, eles perderam os documentos e não têm condição. Há uma outra maneira de fazer essa busca pela comprovação dessa relação com alguém da família que tenha nacionalidade italiana? De acordo com as legislações italianas em vigor, os documentos para obter a cidadania italiana são basicamente a certidão de nascimento e casamento desde do italiano até os requerentes. E o documento mais importante para, como você ressaltou, é a busca do documento de nascimento do ascendente italiano, do antepassado italiano. E, infelizmente, caso a gente não consegue achar esse documento italiano, hoje não temos outra possibilidade para que poderia ser comprovada a descendência, esta conexão, esse link de sangue entre o italiano e os requerentes. Portanto, uma vez que a gente não consegue encontrar este documento, montamos uma árvore genealógica, montamos um processo inteiro e com todos os documentos de nascimento e casamento, desde o italiano até os requerentes, podemos dar entrada no Foro de Roma. Mas, se não encontrar esta certidão do italiano, essa certidão de nascimento do italiano, e, infelizmente, como eu falei no começo, ou estamos de acordo com a lei ou o processo não pode ter sequência. Então, neste caso, não podemos dar continuidade no processo judicial aqui na Itália. Seja isso tanto judicial ou administrativo, o documento de nascimento do antepassado italiano é o documento mais importante e nós precisamos obter esse documento. Perfeito, doutor Domênico. Uma outra questão, todo o processo, ele pode ser feito por meio digital ou há necessidade, em algum momento, de que o requerente vá à Itália e tenha que, por exemplo, alugar um imóvel para comprovar residência? Existe essa possibilidade de fazer tudo à distância? Sim. Hoje, com esta forma de processo onde nós estamos especializados, conseguimos fazer um processo de reconhecimento da cidadania italiana totalmente informatizado, totalmente telemático. Em nenhum momento um descendente ou requerente precisa se deslocar para a Itália. Isso é muito importante. Além de ser agora nesta fase pandêmica, mas também antes desta fase pandêmica, com um processo telemático não presencial, o requerente, a família, não precisava largar os filhos, a família, o trabalho. Então, é realmente 100% no presencial este processo. Perfeito, doutor Domênico. Antes de encerrar, eu gostaria de escutar do senhor e também do Renato sobre futuro, perspectivas, novidades, projetos, enfim, o que o escritório está preparando para os seus clientes e também para as pessoas que querem conseguir a cidadania italiana nos próximos meses ou mesmo no biênio 2021-2022. O que você pode adiantar para o nosso público, doutor Domênico? Olha, o que eu posso dizer é que o momento não é triste pelo mundo inteiro, mas o que nós podemos dizer hoje é garantir que com nossa ética, o nosso profissionalismo, nós conseguimos ajudar as pessoas a obter o tanto desejado passaporte italiano e sem se locomover para a Itália, sem largar a própria família, que, sobretudo nesta fase, é a coisa mais importante para as pessoas. E
pelo 2022, com esta vacina também, nós vamos ter uma normalidade de vida, uma qualidade de vida, espero, melhor, e que no mesmo tempo poderia, na realidade, dar novamente a possibilidade, sobretudo para nós que viajávamos 10.000 milhas por ano, ter novamente um contato físico com os nossos clientes, com as famílias que nós quase todo mês a gente encontrava para conversar sobre o andamento do processo delas, de uma forma mais física que agora por uma tela de um computador. Esse é o desejo que eu faço para todo mundo para 2022. Excelente, doutor Domênico, muito obrigado. Agora, Renato, seu comentário final, por favor. Bem, assim, nós possuímos 3 escritórios, né? Um no Brasil, outro na Itália e outro nos Estados Unidos, sediado em Miami, no qual nós atendemos também ítalo-americanos, tudo em função até do próprio estudo que a universidade apresenta para os filhos dos ítalo-americanos e também para ítalo-brasileiros que se encontram, sobretudo, maior parte na Flórida. Porque você, com o passaporte italiano, você pode aplicar para um visto americano de baixo investimento em cima do passaporte italiano, né? Então, nós temos expansão em curso nos Estados Unidos e também estamos em curso de uma abertura de um escritório em Buenos Aires também, porque a rota dos italianos foram o América do Sul, passando pela América Central e todas as Américas nós encontramos descendentes de italianos, né? Então, a nossa perspectiva é que 2022 a gente possa retornar à normalidade e poder atender mais famílias e beneficiar mais famílias com o passaporte italiano, proporcionando qualidade de vida e, além de tudo, o Domênico já falou sobre a nossa ética, transparência e seriedade. Nós trabalhamos em cada família que nós trabalhamos como se fosse nossa, como se fosse a nossa família. Nós tratamos com todo o carinho e com todo o amor possível. Esse é um dos nossos diferenciais. Excelente, muito obrigado pela participação, viu, Renato Lopes, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Muito obrigado, igualmente a todos. Doutor Domênico Morra, muito obrigado pela participação, viu, gostei muito da entrevista, desejo sorte e sucesso para o senhor, para o Renato e para o escritório. Até a próxima. Muito obrigado, até. Eu conversei com o CEO Renato Lopes e o advogado italiano Dr. Domênico Morra. Eles trabalham e são proprietários do escritório Lopes e Domênico Morra Cidadania Italiana. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.